Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, quem oferece abolições, ele vive as suas próprias abominações. E o que Deus está explicando a respeito disso? Porque é que a área emocional e sentimental de uma pessoa que pratica abolições, ela abomina algumas coisas, ela não quer saber a razão das coisas que ela não quer saber, ela pratica abolições. Então ela vive as suas próprias abominações e ela desconhece sobre o assunto. Então toda pessoa que pratica essas coisas, ela tem o emocional abalado, desequilibrado, as emoções, que é o sentimento forte, abalado, e o sentimento dessas pessoas são desequilibrados. E ela não consegue ser convencida pela visão. Quando você conversa com uma pessoa que ela é apenas religiosa, que ela não sabe sobre as coisas espirituais, ela entra na sua vibe. Ela diz que sabe sobre as coisas de Deus. Quando se fala Deus, está falando em espírito. Então você começa a conversar com essa pessoa, interrogar a pessoa, e aí você percebe como essa pessoa ela cai em contradição o tempo todo. Ela começa a conversar com você dizendo que sabe algumas coisas de Deus, mas aí quando você pergunta por que é que você não aceita Jesus, ele diz por que é que ele não aceita Jesus. Outra hora ele diz que já tem Jesus desde a hora que nasceu. Ele é uma pessoa totalmente desequilibrada, emocional, mas ele vai tentando equilibrar o emocional, mas ele não é convencido da visão. Ele não é convencido da visão. E Deus explica isso. Então é por conta disso que a maioria dos religiosos, eles não são avivados pelo Espírito. Eles não são avivados pelo Espírito. E ele não sabe a razão, porque a maioria vive dentro da igreja. Como é que eu busco Deus? Então ele naturaliza. Quando você percebe que um religioso é assim, ele naturaliza as doenças, naturaliza a insônia, a perca financeira e até velório na casa dele. Ele não quer saber a razão de nada sobre ele. Mas ele diz entender tudo de outras pessoas. E você começa a interrogar aquele religioso, por que é que ele vive na igreja, mas ele não aceita Jesus? É impressionante quando você conversa com uma pessoa que ela é morta pelo Espírito Santo. É morta do Espírito Santo. E Deus explica isso. Então, quem é morta do Espírito Santo, ele não sabe a razão do que fala, nem a razão daquilo que vive. E é por isso que a vida sentimental dessas pessoas é totalmente desequilibrada. A vida emocional e a vida sentimental. Mas ela não crê naquilo que ela vê e nem crê naquilo que ela ouve. Olha como é complicado você lidar com uma pessoa que ela é apenas religioso. Ele tá na igreja, mas ele não acredita em profecia, não acredita na repreensão de Deus, que a doença é sobre uma repreensão, sobre o ensino daquilo que Deus quer dar para ele, né? Deus quer avivar, Deus quer ensinar, Deus quer sarar, Deus quer exortar a pessoa, Deus ensina tudo, mas aquela pessoa tá dentro da igreja, mas ela não crê em nada daquilo que ela tá vivendo, daquilo que ela tá vendo. Então essas pessoas geralmente elas são assim porque são carregadas de traumas, carregadas de feridas na alma. Então ela não sabe como funciona nem a palavra, nem as emoções, nem o sentimento. Então, na maioria das vezes, essas pessoas, elas vivem em julgo desigual. Ela vive um emocional muito abalado, mas ela não sabe a razão disso. E é por isso que ela foge do assunto. Ela foge da conversa. Então ela quer falar de Deus. E ela até pode falar em Jesus, mas ela não quer aceitar a religião. E é exatamente assim que ele pensa.
eu não vejo que eu tenho necessidade nenhuma em ser crente. Ele não é convencido da visão, mesmo doente. A pessoa tá sofrendo, ela mesmo abre a boca e diz que tá com fastio altíssimo, que tá sofrendo de insônia, que tá com excesso de medo, o nervoso toma conta o tempo todo. A pessoa chora, a pessoa geme, a pessoa sofre, mas em outro momento você vai perceber que ela nega tudo isso que ela sente. E aí você diz, meu Deus, o que significa isso? Então Deus explica que isso significa a primeira morte. Então a pessoa está na igreja, mas ela não crê em nada do que Deus explica. Olha como é interessante a respeito disso que eu vou explicar aqui para você. Então em Isaías 6:63, Deus diz assim: quem mata um boi é como quem tira a vida de um homem. Quem sacrifica um cordeiro é como quem degola um cão. Quem oferece uma abolição é como quem oferece o sangue de porco. Quem queima um incenso em memória é como um que bendiz um ídolo. São pessoas que idolatram pessoas, né? Também estes escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas próprias abominações. Então, toda pessoa que você vê, que ela se diz racista, que ela se diz feminista, que ela abomina algumas religiões, que ela não sabe a razão que ela naturaliza todas as doenças, que ela naturaliza tudo que vive, tudo que sente, mas ela diz crer em Deus, mas ela não confessa Jesus como seu Salvador. Ele não reconhece sobre a ação do Espírito, ele está dentro da igreja, ele está sendo abatido, e a Bíblia diz isso. Ele está sofrendo as consequências do pecado dele, mas ele desconhece sobre transgressão, iniquidade e pecado. Ele desconhece de toda essa razão. Então, como é que você descobre isso? Quando você conversa com o religioso e pergunta a ele como é que você vê as suas doenças. Como é que você pensa nas suas doenças? Ele não sabe dizer. Ele não é convencido. E aí você pergunta a ele, por que é que você não aceita Jesus? E ele, na mesma hora, isso é na mesma hora, que ele diz que não precisa aceitar Jesus, que ele já busca Deus, já crê em Deus, mas ele não precisa ser crente. Na mesma hora que ele diz isso, na mesma hora ele diz que não tem necessidade de ser crente. Na mesma hora ele é confundido com a palavra e ele vai dizer que não tem razão para nada disso. Ele não vê razão na religião. E aí você pergunta por que você ora? Por que é que você está na igreja? Por que é que você não é? Você acha que você adoece pelo quê? E aí ele vai se confundindo de uma maneira que a expressão dele vai mudando, ele vai ficando desfigurado e ele sai do assunto, ele não quer mais conversar e ele não vê razão na conversa. Ele é confundido no emocional. Por isso Deus explica, não posso botar odres novos onde já tem odres velhos. E aí quando você pergunta por que é que anda na igreja, por que é que faz tudo errado? Por que é que você acende vela? Por que é que você vai... Aí essas pessoas que são assim, geralmente, elas vão para a igreja dia de finado, elas acendem incensos, foi o que eu li aqui para você, que Deus abomina tudo isso. Mas ele pratica tudo que Deus abomina, ele diz crer em Deus, mas ele não crê em Jesus. E aí, no mesmo momento, você pergunta a ele se ele crê em profecia, se ele crê na repreensão, como é a crença dele. E ele ali vai caindo em contradição, e na contradição você vai vendo o semblante dele mudar, o emocional dele se desequilibrar, e ele não crê em nada.
nem no que está ouvindo e nem no que está falando. E é por isso que Deus diz que eles se deleitam nas suas próprias abominações. Quer dizer, ele está buscando a Deus sem sentido, sem razão e sem propósito. E é por isso que essas pessoas, geralmente, elas naturalizam as doenças. Mas eu queria entender como é que um religioso, ele naturaliza a doença dele, mas espiritualiza as doenças de outras pessoas. Quando as pessoas estão doentes, é sobre a lei do retorno. Quando as pessoas estão perdendo, é sobre a lei do retorno. É porque fizeram isso comigo. É porque não creem em Deus, é porque não buscam Deus. E quando é com eles não é convencido. Eu queria entender muito sobre isso. E aí Deus explica no manual de vida que é porque ele é morto espiritualmente, é porque ele não rumina, é porque ele pratica abominações, é porque ele quer Deus, mas ele não quer a ajuda de ninguém, é porque ele quer Deus, mas ele quer desobedecer a Deus o tempo todo, é porque ele não consegue ter boas escolhas, ele não é convencido nem da própria visão. E aí é quando você percebe porque é que o sentimental e o emocional dessas pessoas é totalmente desalinhado, totalmente desequilibrado. E aí quando uma pessoa ela é assim, que ela tem o emocional desequilibrado, né? Sofre de pânico, sofre de insônia, com excesso de medo. É uma pessoa que se sente aflita, se sente abatida, um excesso de cansaço muito grande que a Bíblia fala, um peso no corpo muito grande. A aparência da pessoa, tem pessoas que tá nesse nível espiritual que você olha para ela e você diz até a pessoa, todo mundo diz que a pessoa tá chupada. A pessoa chega a estar chupada, tá pálida, e aí ela corre para os médicos. Ela não é convencida de nada e ela termina não crendo em Deus e corre para os médicos ou vai correr para o feiticeiro, para o rezador, para o benzedor. Ele não quer saber do que Deus diz. Ele diz, Deus não gosta disso, mas eu preciso disso. E às vezes ele nega. Que não gosta de rezador, que não crê no ramo, na vela, nas coisas. Ele cai em contradição o tempo todo. Mas aí, por que é que ele não é alinhado emocional e sentimentalmente? Porque ele não tem a visão do próprio comportamento. E Deus explica isso no manual de vida. Que ele não é, Deus diz, conheça-te a verdade e a verdade te liberta. Então, que verdade é essa que ele não crê? Que ele não é convencido. E aí, quando você pergunta, por que é que você não aceita Jesus? Eu aceito, desde que eu nasci. Desde que eu nasci, que eu ando na igreja. Eu aceito sim Jesus. Ah, Jesus mora no meu coração. Mas ele não quer saber a razão de nada da vida dele. Olha como é estranho. Como é estranho isso quando você amadurece. Quando você é avivado pelo Espírito, quando você é sarado de dentro para fora, que você sabe a razão das coisas. Quando Deus começa a lhe dar um caminho, Deus ele lhe dá um caminho, uma solução para os seus problemas. Então, quando eu não vejo essa solução, eu, que sou um religioso, que busco a Deus da minha forma, da minha maneira, eu vou causando os problemas na minha vida, mas eu não sou convencido das minhas emoções. E é por isso que esse tipo de religioso, a maioria, você vai perceber que ele se torna racista, narcisista nem se fala, mas racista, feminista, né? Ele abomina uma religião, ele abomina uma crença, ele é quem dita as regras, ele é quem dita tudo, mas quando você confronta ele, o emocional, a aparência da pessoa vai se desfigurando. E ela vai perdendo o sentido e a razão daquilo que ela está conversando com você. Entende? Ela vai perdendo o sentido e a razão. Então Deus explica, não tem como eu sarar,
não tem como eu curar, não tem. Então ele tem tudo na vida dele, ele tem como uma aprovação. É assim que eles dizem, os religiosos. Quando você começa a confrontar, por que isso, por que você vive doente, por que você não aceita, então ele diz que o quê? Que tudo que está acontecendo na vida dele sempre tem que ter um culpado. Então ele responsabiliza o marido, responsabiliza os filhos. E aí você vai tentando entrar na mente da pessoa, conversando com ela e dizendo, né? Fulana, observe o que é que tá lhe faltando. E aí quando você conversa, que confronta a pessoa que tá faltando aceitar Jesus, que tá precisando de um batismo, que tá precisando ter novas escolhas, a pessoa não aceita. Ela não aceita. Mas quando ela vai olhar para o cenário de vida dela, ela não consegue usufruir bem nem do marido, nem dos filhos, nem do corpo, nem da cama, nem do corpo, já fala saúde, né? É uma saúde que a pessoa está o tempo todo nos médicos, está o tempo todo buscando uma cura, está o tempo todo querendo entender a razão do que sente, a razão do que vive, mas ela automaticamente, ela não quer saber. E aí, cada vez que você vai tentando instigar a pessoa, você vai tentando entrar no emocional da pessoa, na mentalidade daquela pessoa, você percebe como ela foge. Como ela perde a razão da conversa. O sentido da conversa para ela já não é o mesmo sentido. Mas o que é que eu quero que você entenda com tudo isso? Quando eu tinha os meus 26 anos, eu tive um relacionamento com um homem que ele era agressivo. Eu acredito que foi o segundo namorado que eu tive. Ele era muito ciumento, muito agressivo, mas demorou mais ou menos uns 8 meses para eu perceber, porque ele escondia muito. E aí, quando eu terminei o namoro com esse homem, ele não morava na minha cidade, ele morava numa beira de praia, e eu ia todo final de semana, quando eu não ia, ele vinha. E aí, em uma dessas vezes que eu fui, já terminado o namoro, eu fui com meu filho, e aí o meu filho gostava muito dele, pequeno, correu para brincar com ele. Mãe, deixa eu brincar com ele, era carnaval. E eu tava muito bem, já tinha superado, porque eu vinha sondando o comportamento dele, né? Abusivo, brigão, ciumento, muito bom, mas com 2, 3 coisas que ele deixou escapar, eu percebi as agressividades dele. E aí terminei o namoro só durou 1 ano. E aí o que aconteceu? Quando eu fui passear nessa cidade, na praia, eu fui passar o carnaval, né, com minha família. E aí o meu filho pediu para brincar com ele. E na hora, a minha mãe disse assim, se eu fosse você, eu não deixava o seu filho com ele, brincando, na beira da praia, na praia. Foi tomar banho na praia. E eu disse, por quê? Por que que eu não devia deixar? E ela disse, porque ele pode querer fazer um mal ao seu filho, porque ele está sofrendo. É visível o sofrimento dele. Ele emagreceu, estava chupado, estava diferente, chorando muito. E eu sabia do sofrimento, estava bebendo muito, né? Eu já tinha arriscado a minha vida em curtir o carnaval na mesma cidade, porque era uma cidade turística. E aí eu deixei meu filho ir brincar, mas ela ficou de olho, minha mãe ficou de olho, né? Olhando o tempo todo para lá, para ele. E ali do meu lado a minha mãe disse isso. Se eu fosse você, eu não deixava seu filho brincando com ele. Porque ele pode querer fazer um mal a seu filho só para lhe atingir. E na hora eu achei aquilo um absurdo. Por quê? Por que você acha um absurdo? Porque você acha que ninguém vai fazer, ninguém é capaz de fazer aquilo que você não é capaz de fazer. Então eu disse, meu Deus, minha mãe vê maldade em tudo, né? E não liguei. E ali naquela brincadeira, uma comadre minha correu para brincar também junto. E lá, naquele momento, ele deixou escapar pela boca o que a minha mãe estava dizendo, era justamente o que ele estava pensando no momento. No mesmo momento.
E aí, quando a minha comadre veio da praia, da beira da praia, ela disse, menina, fulano tá com tanta raiva de você, porque você não quer ele. Tá sofrendo tanto, que ele chegou a dizer que essa sua alegria podia acabar a qualquer momento. Porque do jeito que ele tá sofrendo, ele falou para ela, do jeito que eu estou aqui sofrendo, porque essa mulher não me quer. Se eu matasse esse filho dela, eu queria ver aonde teria essa alegria toda. Para onde ia essa alegria toda dela, de estar curtindo o carnaval. Porque eu tô sofrendo no carnaval e ela tá feliz no carnaval. Ele falou. E ali, quando ela falou aquilo, eu olhei assim para minha mãe, né? Digo, meu Deus, a minha mãe tinha dito e realmente ele estava pensando em praticar, né? Em assassinar o meu filho. E a minha mãe estava ali, do meu lado, me falando. E ele lá falando para minha comadre, que foi lá, né? E ali naquele momento eu me assustei, chamei o menino, vem para cá. E ali eu tive outra visão, né? A visão realmente de quem ele era. Mas por que é que eu estou lhe contando isso? Para você entender sobre o emocional desequilibrado de uma pessoa e o sentimental quando ele é totalmente desequilibrado. Ela, por ser espírita, no momento eu disse, tem quem fale com a minha mãe, né? Porque uma pessoa não tem como pensar uma coisa dessa e o outro realmente estava com vontade. Como é que ela sabia a vontade dele? O que estava passando na cabeça dele? E ali eu disse, mãe, ela disse, mulher, tem quem me diga essas coisas. É porque você não acredita em nada. E ali hoje é que eu entendo, né? Que realmente tem quem diga, ela cultuava, ela alimentava os espíritos, ela tinha a crença dela. Mas o que eu não conseguia entender era porque ela sabia tudo no externo, com pessoas, entre pessoas, sobre pessoas, mas da vida dela ela não conseguia aquela ajuda. Porque era que ela tinha a vida tão desalinhada, o casamento tão desequilibrado, a saúde tão debilitada, e eu ficava me questionando sobre Deus, porque ouvir é uma coisa, crer é outra, viver é outra totalmente diferente. Que é isso que eu quero que você entenda. Quer dizer, uma pessoa que já tem práticas, experiências, madureza, né? Crenças religiosas e tudo mais, eu era apenas uma menina. Até porque eu vivia um estilo de vida muito presa por 10 anos. De 15 anos a 25 anos, eu vivi praticamente em cárcere privado. Não estuda, não trabalha, não quero com amiga, não quero na casa da família. Então, por aí você tira. Como eu saí de uma convivência totalmente como um adolescente. Eu não sabia muito o que era a vida e fui tentando aprender no ritmo, na visão, na prática. Mas o que é que eu quero que você entenda a respeito desse assunto que eu estou dizendo para você? Que é justamente o que Deus diz. Uma pessoa, quando ela se torna religiosa, ela nem quer saber o que acontece com ela e ela também não quer que ninguém diga. Porque na visão dela, na emoção dela, ela acerta tanto, ela sabe tanto, ela diz tanto e ela vê tanto que tem razão com aquilo que ela diz, que aquilo que ela não sabe, aquilo que ela não entende, ela não consegue ser avivada porque ela não rumina. Entende o que é que a Bíblia explica? Ele já pratica abominações, ele já pratica abolições, ele acende incensos, ele oferece sangue, ele faz tudo aquilo que ele faz na religião dele e ele vê que dá certo e ele aprende, ele é convencido pela visão dele que ele tem razão, que ele é instruído, como ele ia saber disso, que na vez dele, por ele não conseguir ruminar, por ele não saber os dilemas internos deles, nada que esteja na Bíblia, nada que ninguém diga, até você dizendo àquela pessoa que ela deve ter algum problema,
ela não é convencida daquilo. Entende por que é que eu estou lhe dizendo isso? Porque é muito bom, é muito prático, é muito fácil a pessoa ser um religioso. Mas um religioso que não paga o preço para ouvir a voz de Deus. Uma pessoa que ela não se abdica em buscar o conhecimento de Deus. Então ela vai sendo convencida apenas pela visão. É isso que eu quero que você entenda. Essas pessoas, elas são totalmente convencidas pela visão, onde o emocional delas é totalmente desequilibrado, porque esse homem mesmo que eu larguei porque eu percebi que ele era desequilibrado. Era muito amor, era muito bom, mas qualquer coisa que saísse do padrão da vida que ele determinou, ele perdia o equilíbrio emocional. E devido à minha experiência de 10 anos, que eu passei casada, eu já sabia que eu não ia aguentar mais pegar um homem ciumento. Um homem totalmente desequilibrado, um homem que uma coisa saiu da linha, ele já perdia o controle, já dava grito, já era mandão. Então, nada supre uma pessoa quando ela é desequilibrada. Mas o religioso, a pessoa que não busca a Deus, ele vai acreditando. Uma pessoa que ela é só religiosa, ela não busca Deus da forma certa. Ela vai acreditando que as coisas no externo vão mudar ao ponto dela conseguir sobreviver a vida toda sem ela querer entender. Sem ela querer entender. Quando uma mulher ela sofre com o marido por ausência afetiva, pelo homem não ser um homem que provê a casa dela, por humilhações, né? Por várias coisas. As pessoas, às vezes, quem tá de fora vai dizendo: fulana, abra o olho. Fulana, veja quem é esse seu marido. Veja que é você que está sustentando, ou veja que é você que está cedendo o tempo todo. Veja o que é que você está plantando na sua vida. Veja que esse homem não muda. Veja que esse homem, a qualquer momento, ele pode lhe agredir. Mas o que é que a mulher faz? Ela vai se calando. Ela vai se oprimindo, ela vai apresentando, vivendo de aparência, fingindo e omitindo o tempo todo para conseguir lidar com aquela situação. Até o momento ela vê que não tem mais razão para mudar. Porque quando ela for olhar para trás e ver que passou mais de 20 anos, o tempo todo se submetendo a humilhações, né? A percas financeiras na mão do homem, o homem o tempo todo escondendo o dinheiro dele, suprindo outra coisa, fazendo o que queria com o dinheiro dele e sugando ela o tempo todo. Quando demora anos demais, que a mulher olha para trás, ela não quer mais mudar. Ela não quer mais largar. Ela não quer mais mudar a vida, ela não quer mais brigar. Então o que é que ela vai fazer? Ela vai se submeter. Porque ela vai pensar, ela ainda vai pensar nessas palavras que eu ouvia, né, da família, dos irmãos, da irmã, da mãe, que dizia: fulano, abra o olho, fulano, veja o que é que você está vivendo na mão desse homem. Reaja, faça alguma coisa. Mas o que é que ela quis? Ela quis o tempo todo se submeter, ser muito boa, abrir mão da vida dela para amar aquele homem, e depois ela não vê mais saída. Por que ela não vê mais saída? Porque a Bíblia diz que a mulher, quando ela abre mão da vida dela, ela deixa de se amar para amar o homem, ela está totalmente errada. Porque a Bíblia diz que é para o homem amar a sua mulher, não é para a mulher amar o homem. A mulher, ela tem que se amar. É isso que a Bíblia diz. E quando a mulher se ama e ela é verdadeira, e ela é sincera, e ela sabe se impor, ninguém vai fazer mais com ela aquilo que ele quer fazer. Porque a mulher não vai mais se submeter. Entende? Então, quando uma mulher ela quebra todas as regras de Deus, todas as leis de Deus, ela vive na fofoca, ela acende vela, ela faz tudo que Deus abomina, ela não quer saber de Deus, ela bebe, ela faz o que ela quiser, o que ela achar, ela comete essas abominações.
Que é isso que Deus diz. Quer dizer, pratica abolições e vai colher as suas abominações, porque ela não quer obedecer a Deus. Ela não quer amar a Deus. Ela não quer mudar. Então, quando ela quiser mudar, também ela não vai saber mudar. Por quê? Porque o emocional e o sentimental dessa mulher não vai ter mais equilíbrio. Então, se ela praticou lá no começo o fingimento e a mentira como coisa boa, agora ela vai praticar como necessidade. Porque ela vai ter medo daquele homem. Ela não vai conseguir mais reagir. De viver sendo humilhada, sendo sugada. Agora ela vai viver com medo de sofrer na mão dele. E agora ela vai se submeter a ter que sustentar, a ter que se calar, a ter que se oprimir por ele. Porque ela decidiu amar a ele e não se amar. E é por isso que eu estou explicando isso para você. O que eu passei lá no passado, para que você entenda sobre as abolições que a Bíblia fala. Quer dizer, naquele momento, quando eu tive aquela informação, a minha mãe estava sabendo o que estava passando na cabeça daquele homem. Realmente. E naquele momento ela disse o que para mim? Você que não acredita, eu tenho quem me diga. Eu tenho quem me fale as coisas. Eu não ando sozinha. Era assim que ela dizia. Eu não ando sozinha. Quer dizer, cultua os espíritos, acerta a vida dos outros, até ver que dá certo, que funciona, porque ali foi mais uma prova que o mundo espiritual existia, porque não tinha como ela adivinhar o que o homem estava pensando. Como é que aquele homem estava falando uma coisa lá na praia, dentro da água, planejando, pensando em matar o meu filho, e a minha mãe estava de olho cá comigo, vigiando, né? E lá ele abriu a boca para minha comadre veio com essa conversa: menina, você é doida, não deixe não, que esse homem tá com ódio tão grande de você, ele tá fingindo que tá calmo. Mas ele tá sofrendo há muito tempo, Juliana. Tenha cuidado, porque ele vivia bebendo, né? Vivia brigando, e o pessoal tava me contando, mas como eu não morava na mesma cidade, fui curtir o carnaval e tive essa surpresa. Essa lição, praticamente do mundo espiritual, não da parte de Deus, porque Deus explica que não tem como você saber a vida dos outros se você não sabe nem a sua. Mas na crença religiosa, ele diz que tem, porque é o que ele está vendo. Quer dizer, ele se abdica em ruminar, em obedecer a Deus. Ele não sabe obedecer a Deus, ele não busca Deus da forma certa. Ele vai vivendo pela visão, pela razão dele, mas o emocional e o sentimental dessas pessoas vai ficando totalmente destruído. Ele não é convencido dos próprios erros. Entende? O que é que eu estou explicando aqui para você? Que a Bíblia ensina isso, que o religioso não quer ouvir, que o religioso ele quer viver pela visão, ele quer viver pela razão. Então ele vai se tornando uma pessoa carente, uma pessoa desequilibrada, uma pessoa morta do Espírito Santo, e depois ele não consegue mais reagir. Ele não consegue porque está preso nos vícios, porque está preso na visão, numa crença, numa religião, de alguma maneira que aí você vai entender por que é que ele cai tanto em contradição. Porque a pessoa diz: eu não preciso aceitar Jesus. Eu não creio que é assim. E por que adoece? E por que perde? E por que só vive nos médicos? E como é que você crê nisso? Como é a sua crença nisso? E aí a pessoa toda hora ela cai em contradição. Eu já aceitei Jesus desde que nasci. Eu creio sim em Deus. Mas não crê na palavra. Não crê nos incensos. Não crê na vela. Vai fazer tudo errado do que Deus diz. Vai para cemitério dia de finado. Vai acender vela. Vai falar da vida dos outros, vai viver num sentido totalmente pela visão, que não consegue mais ruminar, não consegue mais saber a razão. E aí ele é introduzido, ele vive de fora para dentro.
E uma pessoa que ela é totalmente material, ela não é espiritual, o espírito não tem do que convencer. Porque na crença deles, na crença da religiosidade, eu não preciso ser crente. Foi assim que eu ouvi da boca do religioso. Eu não preciso ser crente. Por que eu preciso ser crente? E aí você vai fazendo a interrogação e você vai vendo a pessoa caindo em contradição o tempo todo. Não crê na palavra, não crê na repreensão, não crê na doença, não crê nas emoções, não crê em nada, mas ele também não obedece nada e a mentalidade dele é jogada totalmente no passado, na vida dos outros. Então ele vai julgando pela experiência dele, por aquilo que ele já viu, que aí naquele momento qual foi a explicação? Porque você é boba, você é que é boba. Você acha que todo mundo é bom como você não vê a maldade das pessoas. Quer dizer, quando uma pessoa ela já teve as experiências dela, ali ela já vai ficando tarimbada, ali ela vai criando diagnóstico, ela já sabe que ali naquele momento eu ainda ouvi dizer assim, eu já sei que quando uma pessoa está sofrendo, aquilo que ela está sofrendo, ela vai querer causar em você, porque ela está sofrendo. Por isso ela se torna uma pessoa perigosa. E aí eu entendi que praticamente não era bem sobre o espiritual, era sobre a experiência de vida que a pessoa tinha. Entende? Aquilo que uma pessoa ela tá sofrendo, ela vai querer, por isso que pessoas ferem, pessoas feridas ela fere e pessoas saradas elas curam. Mas aí quando uma pessoa ela é doente emocional, ela já se afasta do curado. Porque ele não crê como você crê, ele não quer ouvir o que você tem para dizer, ele não quer saber tudo que está na Bíblia, ele vai vivendo pela razão dele e é por isso que Deus não os convence dos seus próprios pecados. E Deus ensina isso. Então ele vê Deus como um ajudador, Deus me ajuda do jeito que eu sou, onde Deus já ensina que Deus... ele condena, a pessoa já é condenada, por isso Jesus diz, já são condenados. Uma pessoa que não crê em Jesus, ele já é condenado. Mas ao mesmo tempo que ele diz que crê, ele não aceita. E por isso ele não é reavivado da palavra. Porque só o Espírito Santo, ele convence a você do seu pecado. Porque todo mundo peca, mas o que é que o religioso faz? Naturaliza o pecado. Eu não preciso saber sobre o pecado. Basta eu ter experiências. Olha que loucura. Essa é a primeira morte. Essa é a primeira morte, porque ele diz assim, eu não preciso ser convencido de pecado. A gente peca na palavra, peca no pensamento, peca em tudo. Eu não preciso. Então veja como cai em contradição o tempo todo. E Deus ali esperando que a pessoa queira buscar um verdadeiro conhecimento. E aí ele vai buscar um conhecimento mentiroso. E por isso ele mente para ele mesmo. E por isso ele não rumina. E por isso ele tem o emocional deles totalmente desequilibrado. Então eles não conseguem fazer jejum. Essas pessoas que são assim não conseguem. Porque se ela for jejuar, ela vai tremer de fome. Ela vai ficar com raiva da fome. Entende? Porque ele não quer obedecer a Deus. Porque ele já está indo jejuar, já achando ruim. Ele está o tempo todo desfazendo. Ele está o tempo todo blasfemando. Ele está o tempo todo sem acreditar. Ele não é convencido nem da crença dele. Nem daquilo que ele está vivendo. E aí você entende porque é que o emocional e o sentimental dessas pessoas não são alinhados. De tempos em tempos elas vão ter problemas. Problema do sistema nervoso central, problema de medo, problema de insônia, problema de pânico, problema na alimentação, ou sofre de gula, ou sofre de fastio, que a Bíblia fala do fastio, da pessoa que perde a fome. Que não tem mais prazer na comida. Ela vai perdendo o prazer e os estímulos da vida dela. Entende? Porque ela mesmo decidiu ter esse tipo de crença. Viver sem saber a razão daquilo que está vivendo.
Então ela vai viver o tempo todo alimentando as iniquidades, transgredindo e com o emocional totalmente desequilibrado. E aí o que é que vai restar para essas pessoas? Viver com as experiências do passado. Tudo ela vai julgar pelo passado dela, por aquilo que ela já viu, por aquilo que ela teve a experiência. Então, cada vez ela vai dizendo que é mais sábia. Cada vez ela vai dizendo que é mais sábia. Mas essas pessoas você vai perceber que são nervosas, são iradas, sofrem de insônia, sofrem na alimentação, elas sofrem em tudo. E a Bíblia fala de tudo. E quando você fala para ele que a Bíblia fala de tudo, ele diz, eu sei que a Bíblia fala de tudo. A Bíblia fala, mas ele não é convencido. Porque o ruminar é a pessoa ser convencido da palavra. Que é isso que Deus diz. Se tu busca uma religião e não entende sobre a palavra, tua religião é vã. Então quer dizer, eu não sei nem o sentido daquilo que eu falo. Eu falo por falar. Entende o que Deus está explicando? Que essas pessoas falam por falar, buscam por buscar, mas ela não está mais acreditando e por isso ela vai se tornando só religioso. E ela vai praticar abominações, abolições, vai praticar abolições. O que significa praticar abolições? É a pessoa que abola uma raça, uma religião, tem medo de pessoa. Ah, macumbeiro, não quero papo com macumbeiro. Morre de medo do macumbeiro. O macumbeiro é que tem que ter medo de mim. O espírita é que tem medo de mim. Hoje é que eu entendo isso. Ele tem medo de conversar comigo, ele quer se afastar de mim, ele não quer ouvir, porque ele é incomodado, ele acha que o problema dele sou eu. Ele não sabe que é o que eu carrego. Porque o que ele carrega é outra coisa. Entende? Então o espírito que ele alimenta, que ele só alimenta a carne, os convence que o problema sou eu. O problema sendo eu, se afaste dela. Essa mulher tá louca. Então, eles alimentam apenas a carne. E quem alimenta a carne naturaliza o pecado. Naturaliza as repressões de Deus. Naturaliza a mentira. Pratica o fingimento o tempo todo. A língua da falsidade reina. Porque ele vive por interesse próprio. E aí ele não sabe a razão daquilo que ele tá vendo. Porque ele tá vendo, mas ele não tá entendendo. Por isso ele vai ter o emocional e o sentimental desequilibrado, desalinhado. Porque ele vai vivendo por ele, irado, julgando, abolindo e praticando tudo que Deus diz. Não pratique, não vá por esse caminho. E ele decide ir pelo caminho errado. Porque ele não é convencido da palavra. E muitas vezes foge até da palavra. Então veja que o sentido e a razão fogem totalmente dessa pessoa. Ela não encara com verdade aquilo que ela fala. E é por isso que ela foge até do assunto. Porque você vai percebendo na expressão da pessoa, na aparência da pessoa, que ela busca a Deus, mas nas fontes erradas, de maneira errada. Né? Como é que eu creio em um Deus que abomina o espiritismo, o morto, e eu acendo vela. E eu acendo vela para as almas. E eu creio em incensos. E eu busco tudo que Deus abomina. Automaticamente eu já estou dizendo para Deus que eu não creio. Então o que é que Deus faz? Deus explica na Bíblia que ele joga o medo. Porque com o medo ele vai ser controlado. É com o medo que ele vai ser controlado. Então ele vai ser dependente emocional, ele vai ser dominado pelas pessoas, ele não vai ter coragem de falar a verdade. A verdade não vai caber mais nessa pessoa, ela vai viver tentando agradar as pessoas para caber em ambientes. E aí ela quer saber nada de Deus. Não quero não. Não quero. Entende como é que funciona? O espiritual do que Deus está explicando. Então, quando você vê uma pessoa que ela é racista, que ela é feminista, que ela busca Deus nas fontes erradas, do jeito errado, e ela já pratica o que Deus diz que não é praticar, para praticar, ela é um religioso. Ela não crê. Ela já está morto pelo espírito. Ela alimenta a carne. Então, ela não crê em nada que diz dela. Ela crê fora. Dela, ela não é convencida.
Então ela vai só falar, vai falar a palavra de Deus, mas ela não é convencida de nada quando é a respeito do espírito dela, da carne dela. Não, comigo você... Vamos falar de outra pessoa? Vamos falar da vida dos outros? Vamos falar dos fofoqueiros, dos maconheiros, dos beberrão, dos macumbeiros. Ele quer falar de qualquer um, menos dele. Porque com ele não acredita em nada disso. Entende? Então, o que é que vai acontecendo com essas pessoas? Elas vão se tornando mais assoladas, porque as escolhas delas são erradas. É as escolhas delas que elas não sabem ter escolhas. Elas vivem de aparência, elas vivem buscando aprender pela vida dos outros, ela vive alimentando o espírito da fala mal, ela vive de forma totalmente errada. Como ela vai crer nesse Deus? Que ensina tudo que ela faz errado. Ela prefere continuar no próprio erro, porque já se achou melhor ali no erro e vivendo pelas questões dela. Então você vai perceber que essa pessoa, geralmente, ela já mora num reino dividido. Ela já não é mais convencida das práticas, já não sabe nada da vida dela, mas sabe tudo da vida dos outros. E é por isso que Deus chamava esse povo de hipócritas e mentirosos. Mas eles não é convencido da mentira dele. Entende? Porque na mentira dele, na prática da mentira dele, ele precisa praticar a mentira. Ele se alimenta da mentira. Ele se sente bem com a mentira. E na verdade ele é incomodado. Entende o que Deus explica? E é por isso que para ele não sabe mais ter boas escolhas. E aí você vai perceber, é no emocional. Onde uma pessoa disse assim para mim, eu não sei por que fulano é tão medroso. Eu não sei por que a minha mulher é tão medrosa. De onde vem esse medo? Da prática da fala mal. Da prática da maledicência. Fala mal de todas as amigas, como não quer ser medrosa? Como não vai ser desequilibrada emocionalmente? Como vai ser uma pessoa paciente? É isso que Deus explica. E a pessoa sabe, mas não quer mudar. Entende? Então, se sabe e não quer mudar, não vai acreditar. Nem naquilo que está vendo. Como vai ver e vai acreditar? Se ela não é convencida das suas próprias mentiras. E aí você entende porque é que esses religiosos que cultuam outros deuses, para eles vai ser mais difícil ele ser convencido de uma hora para outra. Se alimentou a vida toda, né? Então Deus explica. Para ele conseguir chegar a um estágio espiritual diferente, ele vai ter que confessar os pecados. E aí, com o pecado, ele vai se sentir aflito. Ele vai se sentir incomodado, se ele for falar dele. Vai bater a aflição, as feridas vai doer. Então, ele não quer chorar, ele não quer sofrer, ele não crê que Deus cure isso. Ele não quer sentir, ele não quer se arrepender, porque o arrependimento só vem com a prática. Eu não pratiquei o errado? Então, o arrependimento também ele só vai ser produzido em mim pelo Espírito. O Espírito está vendo se eu realmente estou arrependida. Então, essas pessoas, elas não querem se arrepender. E se elas não querem se arrepender, ela vai continuar com o mesmo comportamento e com o mesmo sentimento. Então, ela pode ficar travada por conta da idade, por conta da doença, né? Não pode ter mais raiva porque tem pressão alta, não pode mais comer o que quer porque tem diabetes, não pode isso, não pode aquilo, mas ele não é convencido da visão dele. Então Deus vai moldando, Deus vai tratando, Deus vai botando ele em alguma situação para que ele veja que ele necessita do arrependimento, que ele precisa de buscar a Deus da forma correta. E aí o que é que ele faz? Ele busca Deus da forma errada. E termina ele ficando descrente. E aí a Bíblia chama isso de primeira morte. Ele é descrente até daquilo que ele está vendo. Porque ele está vendo e não está entendendo. Então, se ele está vendo e não está entendendo, a prática da fala mal é natural. Ele vai continuar falando mal do marido, vai continuar falando mal dos filhos, vai continuar insatisfeito, blasfemando, murmurando. E aí Deus já nem repreende tanto. A pessoa já é travada mesmo,
totalmente do espiritual, amuada, vai se tornando cada vez mais amuada, cada vez mais sem esperança de futuro. Qual a esperança de futuro que tem uma pessoa dessa? Que passa uma vida orando oração repetitiva, uma vida andando na igreja, uma vida acendendo vela, uma vida fazendo Maria, mas não é convencida da própria fala, da própria emoção desequilibrada. Quer dizer, até a prática da vida dela, aquilo que ela praticou lá no passado dela, e ela quebrou a cara, tudo que ela quebrou a cara, o que é que Deus faz? Deus transforma tudo aquilo em aprendizado, em conhecimento. Ele transforma o que é em trevas em luz. A pessoa vai saber agora a razão. Agora ela vai entender, agora vai vir para a memória dela uma aula, um sentido de vida. Agora ela vai poder ajudar os filhos, ajudar os netos. Agora ela vai ter equilíbrio emocional. É outro nível de espiritualidade. Mas para quem nunca foi avivado, ele diz, isso é mentira, eu busco Deus direto. Eu faço tudo. Então ele vê o que ele está passando como uma aprovação e não como pecado. Ele não tem visão do pecado. Ele não crê na palavra. Ele fala que crê, mas quando você pergunta, ele não crê em profecia, ele não crê em revelação, ele não sabe a diferença de nada, não sabe o que é iniquidade, não sabe o que é transgressão, não sabe o que é pecado, e ele está buscando a Deus dizendo que sabe e sem saber e sem viver. Sem viver a vida do Espírito Santo. Ele está alimentando o espírito da carne. Entende? Como ele é travado, como ele vive num cativeiro ali. E aí as experiências, tudo que ele adquiriu, todo fardo, toda dor, toda tristeza que ele já passou, ele vai ser controlado pelo emocional negativo que ele carrega. Não sei se você conhece pessoas assim, que é totalmente negativa, cheia de medo, que precisa de alguém para tudo, precisa de alguém, mesmo sendo maltratada, ela tá com aquela pessoa, mesmo os amigos falsos, ela não quer se afastar dos amigos, mesmo tá tudo ruim, mas ela tá dizendo que tá tudo bem. Para ela a vida é um fardo, porque ela tá vendo tudo, ela só não sabe a razão de nada do que ela tá vivendo. Isso é o religioso, que Deus explica. Ele diz saber, sem entender. A sabedoria dele está totalmente fora, sem o entendimento. Porque se ele não entende, ele vai ficando mais medroso, ele vai ficando mais irado, ele vai ficando mais inconformado. E aí ele vai se tornando essa pessoa amarga, essa pessoa crítica, essa pessoa medrosa, essa pessoa de difícil convivência. Então ele prefere estar no mundo, estar na rua, estar vendo coisas diferentes, estar olhando pelo menos para o vento. E Deus explica, se tu fica olhando para o vento, tu nunca cegará, tu nunca vai colher o que tu está plantando. Porque tu tá olhando para coisas que não influem, e tudo passando debaixo dos teus olhos e tu não é convencido. Isso é a primeira morte, do que Deus explica. De uma pessoa que naturaliza o medo e é controlada pelo medo. Ela vive fingindo, ela vive mentindo e vive omitindo. E então o que é que ela faz? Ela diz que o medo foi Deus que fez. E se foi Deus que fez, o cemitério está cheio de gente brava. E ele não sabe mais o que fazer. Ele não sabe mais como sair disso. Como reagir. Então, essas pessoas dizem que creem em Deus, mas elas não querem Jesus. Elas não querem ser crente. Elas abominam a religião. E Deus explica, ele pratica abolições. Então, ele abole raça, gênero e religião. E ele tem medo de tudo. Tem medo das pessoas, tem medo de estar sozinho, tem medo de tudo. E aí ele é controlado e descontrolado emocionalmente. E a Bíblia ensina isso. Então eu peço para você que deixe o seu comentário. Você conhece pessoas assim? Que eu conheço várias. Que tá dentro da igreja e tem todo esse comportamento. Tem o marido, não usufrui do marido. Tem os filhos não respeita. E eles, o que é que eles fazem? Pelos filhos não respeitar, eles não têm paciência de ensinar. Eles ignoram e eles vivem fugindo de uma realidade.
Uma pessoa que ela é controlada emocionalmente, tudo aquilo que controla ela, na verdade, já controla ela e ela não tem mais, né? Ela não tem o equilíbrio emocional. Se já me controla, eu evito. Se é esse meu filho que me deixa nervoso, eu não convivo bem com o filho, não convivo bem com... Olha, é terrível. Uma pessoa que carrega excesso de medo, ela tem todo esse comportamento. E ela não tem visão de quem elas são de verdade. Porque já são controladas pela visão. Então, se já uma pessoa que sofre de pânico, por exemplo, se ela tiver uma crise de pânico de um elevador, ela não quer mais nunca entrar naquele elevador. O elevador controla ela. Entendeu o que é que Deus explica? Ele vai achar que o problema dele é se ele entrar no elevador. Ontem eu vi um vídeo de uma adolescente que estava tendo crises de pânico, se batendo só pelo um bullying. A pessoa já é controlada. Foi só um bullying que a pessoa passou mal? Não, ela teve uma crise e associaram com o bullying. E agora vão dopar, vão e a pessoa vai ficar ali presa. Não posso sofrer um bullying porque porque eu adoeço, porque eu isso, porque aquilo. Porque as pessoas, se elas não buscam conhecimento do que é a emoção, o sentimento e o espírito, ela é controlada de fora para dentro. E delas, elas não sabem nada. Então, elas vão crendo que sabem. Elas vão acreditando, mas elas não são convencidas da verdade. Não é verdade? Então, peço para você que deixe seu comentário e até o próximo vídeo.